No meio de uma multidão barulhenta, indiferente e apressada, onde rostos se perdem e nomes se tornam irrelevantes, há um Deus que não apenas te vê, mas o te conhece pelo nome. Essa é uma das verdades mais poderosas da fé cristã. O Criador do universo, que sustenta galáxias e dirige os ventos, sabe exatamente quem é você. E mais do que isso, Ele te chama. Não pelo título que o mundo te deu, não pelo erro que tentaram colar em você, não pela aparência ou posição social. Ele te chama pelo seu nome. Em um mundo que só enxerga o que grita mais alto, o que performa melhor, o que acumula mais seguidores ou riquezas, Deus continua sendo o único que enxerga o invisível com os olhos da eternidade. Você pode estar no fundo da fila, atrás da cortina, sem ser notado nem lembrado por ninguém. Mas isso não muda a direção do olhar de Deus sobre sua vida. Quando o Senhor chama alguém, não há multidão que consiga abafar a voz dele. Não importa se você está rodeado por milhares, se há vozes mais fortes, histórias mais impressionantes ou trajetórias mais notórias. O chamado de Deus atravessa camadas de anonimato, quebra rótulos impostos por outras pessoas e alcança o mais profundo do teu espírito. Há uma unção que não depende de visibilidade, mas de disponibilidade. Há uma convocação divina que não busca os populares, mas os dispostos. E nesse momento, talvez você esteja se perguntando se Deus ainda se lembra de você. Mas a verdade eterna é que Ele nunca te esqueceu. Ele não se esquece de quem criou com propósito. Ele não apaga o nome que escreveu com amor. Ele não desiste do que construiu com as próprias mãos. Muitas vezes nos sentimos engolidos pelo anonimato. Olhamos para os lados e parece que todos estão indo mais rápido, sendo mais vistos, colhendo mais resultados. Isso pode alimentar a falsa ideia de que não estamos sendo ignorados por Deus. Mas o chamado de Deus não se baseia em evidência pública. Ele é pessoal, íntimo, preciso. Ele é como uma carta selada, escrita desde antes da fundação do mundo, endereçada especificamente ao teu coração. A palavra diz no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Essa não é uma frase bonita, é uma sentença de destino. Você já era conhecido antes de ser visto, você já era separado antes de nascer. E se o céu já sabia teu nome antes do mundo te ignorar, então o céu também sabe o tempo exato de te levantar. Em algum momento da caminhada, todos nós nos sentimos perdidos em meio à multidão. Sentimos que nossas orações não fazem barulho suficiente, que nossas lágrimas caem em silêncio demais, que nossa fidelidade passa despercebida. Mas é exatamente nesse lugar de invisibilidade humana que Deus realiza os chamados mais grandiosos. Porque quando Ele te chama onde ninguém te viu, ninguém pode tomar o crédito pelo que Ele vai fazer na sua vida. O anonimato é muitas vezes o lugar mais seguro para ser preparado. É onde o orgulho morre, onde o caráter é moldado, onde a fé se torna madura. E é nesse cenário que a voz de Deus ecoa de forma mais clara. Não no espetáculo, mas na intimidade. Não na multidão, mas no nome que Ele te deu. E se hoje Ele te chama pelo nome, mesmo que ninguém mais escute, responda, porque é o teu sim no secreto que abre portas no público. O anonimato não anula o propósito. Na verdade, em muitos momentos da Bíblia, Deus escolheu pessoas que estavam escondidas, esquecidas ou até mesmo descartadas pelos homens. O anonimato para o céu nunca foi sinônimo de ausência. Ao contrário, é no silêncio, na solidão e na invisibilidade que Deus forja os maiores chamados. Davi estava no campo, cuidando de ovelhas, longe da festa, longe da honra, enquanto os irmãos desfilavam diante do profeta Samuel. E ainda assim, foi ele,
o menino ignorado que Deus havia escolhido. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, Deus deixa claro: o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O mundo busca brilho, o céu busca entrega. O mundo olha a aparência, Deus busca a essência. O mundo promove celebridades, Deus escolhe servos. É importante entender que o anonimato não é punição, é processo. Deus não te esconde para te excluir, Ele te esconde para te moldar. Antes de qualquer ministério público, Deus constrói um caráter invisível. Antes da guerra, vem o campo. Antes da vitória, vem o deserto. E antes do nome ser exaltado, ele precisa ser firmado no altar da obediência. Enquanto todos estavam sendo vistos, Davi estava sendo treinado. Enquanto os outros falavam de conquistas, Davi estava sendo confrontado com sua solidão, sua fé, suas canções diante de Deus. E foi isso que o preparou. Deus não precisa de palco para te capacitar. Ele te levanta onde ninguém vê, porque Ele está te preparando para onde todos verão. O anonimato é o solo fértil, onde a semente do propósito germina em silêncio, até o dia em que floresce com poder. Ser esquecido pelos homens nunca será o mesmo que ser ignorado por Deus. José foi jogado no fundo de um poço, vendido como escravo, acusado injustamente e lançado na prisão. Mas nenhuma dessas fases anulou o propósito que Deus havia revelado em sonho. Pelo contrário, cada etapa foi uma ponte para o trono do Egito. O anonimato de José o Anão o impediu de interpretar sonhos, nem de ser fiel, nem de permanecer íntegro. Mesmo longe da família, mesmo sem aplausos, mesmo sem respostas, José continuou carregando o favor de Deus. Porque a presença de Deus nunca se ausenta dos que Ele escolheu. E quando Deus determina que chegou a hora, Ele tira você do anonimato e te coloca onde o propósito precisa brilhar. Não para a tua glória, mas para a glória dEle. O problema é que muitos confundem anonimato com ausência de valor. Se não estão sendo vistos, pensam que não são relevantes. Se não recebem curtidas, acreditam que não são chamados. Se não há reconhecimento, pensam que Deus os esqueceu. Mas a verdade é que o valor de algo não está na exposição, mas na origem. Você foi criado por Deus. Você carrega a digital do Criador. E isso já te torna eternamente relevante, mesmo que hoje ninguém reconheça. O teu nome está gravado nas mãos de Deus, como está escrito no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 16. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Não importa se o mundo ignora teu nome. O céu já te chamou pelo nome, antes mesmo que você nascesse. O chamado de Samuel é uma das mais belas ilustrações de que Deus conhece nossa voz antes mesmo de aprendermos a reconhecê-lo. O menino ainda era jovem, vivia no templo, servia ao sacerdote Eli e jamais havia ouvido a voz de Deus. No entanto, numa madrugada comum, entre o silêncio e a escuridão, Deus o chamou pelo nome 3 vezes. E mesmo sem entender de imediato, Samuel respondeu. No livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, está escrito: Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Veja, Deus não esperou que Samuel fosse maduro. Ele não exigiu que Samuel tivesse títulos. Deus apenas chamou. Porque quando o propósito nasce em Deus, ele é plantado em nós antes da nossa consciência total sobre ele. Há um detalhe poderoso nesse episódio. Samuel estava dormindo perto da arca de Deus, mesmo sem ainda conhecê-lo de verdade. Ele estava perto da presença, ainda que não soubesse interpretá-la. Isso nos ensina que a proximidade com o sagrado atrai o chamado. Mesmo sem entender, mesmo sem saber explicar estar perto de Deus, já nos posiciona para ouvir sua voz. Samuel não era um sacerdote, não era um profeta.
Era apenas um menino servindo, aprendendo, disposto. E foi justamente essa disposição simples que abriu espaço para o extraordinário. Muitas vezes, queremos compreender tudo antes de obedecer. Queremos entender todos os sinais antes de caminhar. Queremos explicações antes da entrega. Mas Deus chama os que estão prontos para dizer sim, antes de saber como. A voz de Deus não precisa ser compreendida de imediato. Ela precisa ser ouvida com fé. Samuel confundiu a voz de Deus com a de Eli, porque ainda não conhecia intimamente o Senhor. Mas ao ser orientado, aprendeu a responder. E isso é uma chave poderosa. Mesmo quando não entendemos, podemos aprender a discernir. Às vezes, Deus te chama no meio da confusão, no meio da dúvida, no meio de um cenário que não faz sentido. Mas ainda assim, Ele chama com clareza, com firmeza, com destino. Porque o chamado não depende da tua maturidade, e sim da autoridade de quem chama. E o Deus que chamou Samuel naquela noite ainda chama pessoas hoje. Pessoas simples, ocultas, cansadas, feridas, mas que estão perto da presença mesmo sem perceber. O chamado de Deus é pessoal. Ele não manda recados genéricos. Ele não fala por acaso. Quando Deus diz teu nome, Ele ativa uma trajetória que já foi escrita antes da fundação do mundo. Samuel foi levantado como profeta de uma geração inteira, mas tudo começou com uma única noite, uma única resposta. Fala, porque o teu servo ouve. Que você, assim como Samuel, mesmo sem entender tudo, tenha a coragem de dizer sim. Porque o céu não precisa que você tenha respostas. Só precisa que você tenha ouvidos abertos e um coração disposto. Zaqueu era um homem pequeno em estatura, grande em posses e completamente rejeitado pela sociedade. Ele era cobrador de impostos, aliado do Império Romano, odiado pelos judeus e ignorado pelas multidões. Mas quando soube que Jesus passaria por ali, algo no seu interior clamou por um encontro. Ele correu, subiu numa figueira brava e se escondeu entre as folhas, na esperança de poder ver Jesus de longe. No entanto, o que ele não sabia é que não era ele quem estava buscando a Jesus. Era Jesus que já estava indo ao seu encontro. No livro de Lucas, capítulo 19, versículo 5, está escrito: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus não apenas o viu, Jesus o chamou pelo nome. Em meio à multidão, Jesus não gritou: Ei você! Ele disse: Zaqueu. Porque quando Deus te chama, o chamado é específico, é direto, é para você. A cena é absolutamente poderosa. Todos os olhos estão em Jesus, todos os corações estão focados no movimento do Mestre. E mesmo assim, Jesus desvia o olhar da multidão e foca em um homem sobre uma árvore. Um homem que ninguém queria por perto. Um homem que provavelmente nem acreditava mais que poderia ser incluído. Um homem que, mesmo rico, vivia isolado. Mas Deus não chama com base na reputação. Ele chama com base no destino. E naquele dia, Zaqueu não apenas desceu da árvore, ele que se levantou para uma nova vida. O chamado de Deus tem esse poder. Ele te encontra onde ninguém te vê, mas te coloca onde todos verão o que a graça fez com você. Muitas vezes, como Zaqueu, achamos que nosso passado, nossa reputação, nossa história nos impedem de sermos vistos por Deus. Pensamos que somos os últimos da fila, os não merecedores. Mas Deus não consulta teu passado para escrever teu futuro. Zaqueu foi visto, foi chamado, foi recebido e teve sua casa visitada por Jesus, mesmo sendo, aos olhos de todos, um traidor e um pecador. Isso mostra que o chamado não está condicionado ao que os outros pensam de você, mas ao que Deus já decidiu sobre você. E quando Deus decide, nem a multidão, nem os religiosos, nem os acusadores podem impedir.
Zaqueu representa todos nós que um dia nos sentimos pequenos, fora de lugar, olhando de longe uma fé que parecia não nos alcançar. Mas Jesus, em sua infinita graça, chama pelo nome, entra na casa, senta à mesa e muda destinos. E o mais bonito é que esse chamado não depende de posição nem de perfeição, depende apenas de um coração que se dispõe a subir na árvore, a sair da zona de conforto, a se colocar onde, mesmo escondido, possa ser encontrado pela graça. Deus ainda entra em casas desprezadas, e Ele ainda transforma vidas com um único chamado. A mulher do fluxo de sangue não tinha nome nos evangelhos, mas sua fé ecoa até hoje como uma das manifestações mais puras de confiança no impossível. Ela era anônima, impura aos olhos da sociedade, rejeitada pelos religiosos e esquecida por muitos. Durante 12 anos, viveu à margem. Gritava por cura, sem ser ouvida. Carregava uma dor física e espiritual, isolada até mesmo da adoração. Mas no dia em que Jesus passou por ali, ela decidiu que não precisava ser notada por ninguém, só precisava tocar aquele que cura. E mesmo sem ter forças, mesmo se arrastando entre a multidão, ela tocou a orla do manto de Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 44, está escrito: "E chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue." Mas o mais impactante vem depois. Jesus parou e perguntou: "Quem me tocou?" Jesus estava cercado. Todos o empurravam, todos o tocavam, mas houve um toque que parou o céu, um toque que moveu o divino, um toque de fé vindo de uma mulher sem nome, sem status, sem permissão. E Jesus, mesmo sabendo tudo, pergunta: "Quem me tocou?" Não porque não sabia, mas porque queria que ela soubesse que havia sido reconhecida. A mulher queria ficar anônima, queria desaparecer entre a multidão, mas Deus não permite que a fé passe despercebida. Ele não ignora quem o busca de todo o coração. E quando ela se apresenta, tremendo com medo, Jesus a chama de filha. Isso muda tudo. Ela entrou como rejeitada e saiu como pertencente. Ela chegou escondida e saiu com identidade. Porque o toque da fé não só cura, restaura a dignidade que o mundo rouba. Essa mulher nos ensina que não importa quão anônimos estejamos, quão esquecidos nos sintamos, quão sujos o mundo tente nos fazer acreditar que somos. A fé verdadeira encontra o olhar de Deus. O céu não ignora o toque desesperado de um coração quebrado. Talvez você esteja vivendo essa mesma sensação de estar tentando alcançar Jesus no meio da multidão, sem ser ouvido, sem ser visto. Mas a verdade é que Deus sabe exatamente quem você é. Ele sente o teu toque, Ele ouve a tua oração, Ele responde a tua busca. E mesmo que ninguém te celebre, Ele para tudo só para confirmar que você foi tocado pelo céu. Nunca subestime o teu toque de fé. Nunca ache que sua oração é pequena demais, que sua lágrima é invisível demais, que sua história é irrelevante demais. Deus não mede fé pelo barulho, mede pela profundidade. E quando Ele te chama de filho ou filha, Ele está te dizendo: eu te vi, eu te senti, eu te reconheço, eu te chamei. Não importa se a multidão te empurra, não importa se o mundo te ignora. Você não está perdido no meio. Você é aquele que tocou Jesus com sinceridade. E por isso, Ele te chama pelo nome, mesmo quando ninguém mais sabe quem você é. Entre os 12 discípulos de Jesus, havia pescadores, cobradores de impostos, homens simples, homens falhos, homens esquecidos. Nenhum deles tinha currículo religioso digno de nota. Nenhum deles havia sido escolhido por mestres da lei ou notado pelas sinagogas. Mas Jesus não escolheu baseando-se no que o mundo valoriza. Ele chamou cada um pelo nome, com um convite direto, individual, intransferível. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 19 e 20, lemos: "E disse-lhes:
Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Pedro e André, Tiago e João estavam pescando. Mateus estava na coletoria. Todos estavam vivendo suas vidas comuns, escondidos no anonimato do cotidiano, até que o chamado os alcançou. E quando Deus chama, a rotina vira missão e o ordinário se torna sagrado. O mais impressionante é que Jesus não escolheu os discípulos em uma reunião pública, com trombetas e testemunhas. Ele foi até eles, um por um, chamou com simplicidade, olhou nos olhos. Não perguntou sobre os pecados passados, nem exigiu cartas de recomendação. Ele apenas disse: segue-me. Porque o chamado não é uma convocação coletiva, é uma declaração de propósito íntima, direcionada a um coração específico. Cada discípulo foi chamado com uma voz que só eles reconheceram. Isso mostra que do chamado de Deus é sempre pessoal, sempre direto, sempre com nome e sobrenome da alma. E mesmo que hoje você se sinta como alguém à margem, entenda: se ele chamou pescadores sem prestígio e cobradores desprezados, ele pode e quer te chamar também. E o chamado não terminou ali. A mesma voz que disse segue-me para os 12 ainda está ecoando nos corações dispostos. Jesus ainda chama, ainda convida, ainda busca. E ele não está procurando perfeição, está buscando entrega. Muitos dos discípulos falharam. Pedro negou, Tomé duvidou, Judas traiu. Mas Jesus sabia quem estava chamando, e ainda assim chamou, porque Deus não escolhe com base no que somos hoje. Ele escolhe com base no que Ele pode fazer através de nós amanhã. E se você ouviu esse chamado em algum momento da vida, mesmo que tenha tentado se esconder dele, mesmo que tenha duvidado, mesmo que tenha achado que não é digno, saiba que Ele continua repetindo teu nome com amor e paciência. O chamado é mais do que uma instrução, é um selo de pertencimento. Quando Jesus diz, vem, Ele está dizendo, você é meu, eu te escolhi, eu sei quem você é, eu vejo teu futuro, eu preparei um caminho que só você pode trilhar. Em meio à multidão de vozes que tentam te rotular, te aprisionar ou te anular, há uma voz que sussurra teu nome com autoridade divina. Essa voz não te acusa, ela te convida, não te expõe, te cobre, não te anula, te levanta. Porque cada um que é chamado por Jesus carrega desde então a marca de quem foi visto e escolhido no meio da multidão. Deus não chama multidões, Deus chama pessoas. Esse é um dos princípios mais poderosos e libertadores da vida cristã. O Senhor dos Exércitos, o Alfa e o Ômega, o Criador dos céus e da terra, não faz convocações genéricas. Ele não fala diretamente com corações específicos. A multidão pode até estar ao redor, mas a voz de Deus sempre mira um destino único. No Monte Horebe, quando a sarça ardia em chamas, Deus não gritou para todos os pastores do deserto. Ele chamou Moisés, pelo nome. No livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 4, está escrito: E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. Essa repetição não era por acaso, era intimidade, era urgência, era amor. Porque Deus não apenas fala, Ele convoca com propósito, com identidade, com direcionamento eterno. Essa verdade destrói o mito de que precisamos nos destacar, ser notados, viralizar, ser populares para sermos escolhidos por Deus. O céu não trabalha com tendências. O céu trabalha com chamados, e o chamado de Deus não precisa de plateia para ser validado. Ele pode te alcançar no deserto, no quarto, no trânsito, no silêncio de uma lágrima não compartilhada. Quando Deus escolheu Gideão, ele estava escondido. Quando chamou Davi, ele estava esquecido. Quando chamou Maria, ela era uma virgem simples, numa vila desprezada.
Quando chamou Paulo, ele era ainda Saulo, perseguidor. Isso mostra que o chamado de Deus não se alinha com o olhar do mundo. Ele rompe com toda a lógica e revela o poder da graça. Não é o volume da multidão que define o valor da tua missão. É a intensidade da voz que te chamou. A multidão é barulhenta. A multidão é confusa. A multidão muda de opinião com o vento. Mas a voz de Deus permanece. Ela é firme, serena, irrefutável. E quando ela ecoa sobre a tua alma, algo dentro de você muda para sempre. Você nunca mais consegue ignorar. Mesmo que tente seguir com a vida, o coração sabe: Deus falou comigo. Essa consciência é transformadora, porque não importa mais o que os outros dizem. Você sabe que foi Deus quem te chamou, foi Ele quem te viu. Foi Ele quem te separou. E é exatamente por isso que o chamado de Deus precisa ser honrado com reverência. Não como quem recebeu uma oportunidade, mas como quem recebeu uma missão eterna. Quando Deus te chama, Ele está confiando a você um pedaço do céu para manifestar na terra. E Ele não precisa de números, nem de palcos, nem de multidões para isso. Ele só precisa do teu eis-me aqui, porque o céu não se impressiona com os que se destacam, mas com os que se rendem. E a pergunta de hoje é: você ainda consegue ouvir essa voz, mesmo no meio da multidão, mesmo no barulho dos dias, porque Deus ainda está chamando, e o nome que Ele está dizendo é o teu. Há uma verdade eterna que precisa ser cravada no coração. O teu nome está gravado nas palmas das mãos de Deus. Não como uma metáfora poética, mas como um sinal de pertencimento profundo, inquebrável, pessoal. No livro de Isaías, capítulo 49, versículo 16, está escrito: Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Isso significa que você não é um acidente, nem um número, nem uma sombra entre muitos. Você é lembrado constantemente. Deus não te esquece nem por um segundo. Ele não perde teu rastro no meio da multidão. Ele não precisa te procurar, porque você nunca saiu do centro do coração dele. Quando a Bíblia diz que você está gravado nas palmas das mãos de Deus, está falando de uma marca eterna. Não é algo escrito a lápis que o tempo apaga. Não é algo rabiscado que o suor do mundo remove. É algo esculpido pela eternidade, selado pela graça, mantido pela fidelidade divina. Isso quer dizer que cada vez que Deus estende a mão sobre o mundo, e teu nome está ali. E mesmo quando você se sente esquecido, abandonado, irrelevante, o céu continua carregando o teu nome, como selo de honra e aliança. Porque você não foi salvo para ser invisível. Você foi escolhido para ser lembrado, mesmo nos dias em que o mundo te empurra para o esquecimento. Quantas vezes sentimos que ninguém sabe o que estamos passando, que nossas dores não importam, que nossa história é pequena demais para chamar a atenção de Deus? Mas então, a palavra nos confronta com essa realidade. Você está diante dele o tempo todo. Os teus muros, ou seja, tudo que te cerca, tudo que te limita, tudo que te machuca, está diante dos olhos de Deus. Ele conhece cada lágrima que ninguém viu, cada oração que ninguém ouviu, cada esperança que você segurou em silêncio. E ainda assim, Ele permanece olhando, porque Deus não desvia os olhos dos seus filhos, mesmo quando o mundo inteiro desvia o olhar. Essa verdade muda a maneira como caminhamos. Quando sabemos que estamos gravados nas mãos de Deus, não precisamos correr atrás de validação humana. Quando sabemos que Ele nos carrega com tanto zelo, não temos mais medo do anonimato, da rejeição, da solidão. A fé nasce e se fortalece quando compreendemos que o Deus que chama também sustenta, também guarda, também honra. E mesmo quando não ouvimos a voz dele por um tempo, o nome dele continua nos chamando, não pelos lábios, mas pelas ações, pelas misericórdias, pelo cuidado diário que prova. O céu ainda está pensando em você e nunca vai parar.
Você não precisa aparecer para ser escolhido. Essa é uma das verdades mais libertadoras do Evangelho. Em um mundo que idolatra visibilidade, que mede valor por números, curtidas e seguidores, o reino de Deus age em outra frequência. Deus não precisa que você seja visto pelos homens para te levantar. Ele não exige palcos, holofotes ou aplausos. O que ele busca é coração disponível. Foi assim com Davi, que estava esquecido no campo quando todos os seus irmãos desfilavam diante do profeta Samuel. Ninguém o chamou para a unção. Ninguém o considerou digno, mas Deus já havia escolhido. E no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, Samuel pergunta a Jessé: acabaram os moços? E respondeu: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. E foi esse o escolhido, o que não estava no salão, o que não era visto, o que ninguém acreditava. Você não precisa estar no centro da sala para estar no centro da vontade de Deus. A ausência do reconhecimento humano não cancela a eleição divina. Muitos hoje estão adoecendo por tentarem se mostrar para serem escolhidos. Mas o chamado verdadeiro não se conquista, se recebe. Ele não vem por performance, mas por graça. Ele não depende de visibilidade, mas de fidelidade. Você pode estar servindo no silêncio, orando no quarto, cuidando de poucos, andando em retidão sem ninguém notar. Mas o céu está vendo. O céu anota. O céu reconhece. E no tempo certo, o mesmo Deus que viu você no campo vai te levantar diante dos homens, não para a tua glória, mas para que todos vejam o que a graça faz. Muitos que hoje estão nos lugares altos começaram em lugares escondidos. O próprio Jesus viveu 30 anos no anonimato antes de 3 anos de ministério público. Isso nos mostra que o tempo do escondido não é perda de tempo, é construção de raiz. A árvore que frutifica de verdade é aquela que cresceu para baixo antes de crescer para cima. Deus se importa com o que está no oculto. Ele trabalha onde ninguém vê. Ele forma caráter, quebranta o orgulho, alinha o coração. Porque quando chegar a hora de ser visto, você não vai tropeçar na vaidade. Você vai florescer na humildade. Não corra atrás de holofotes. Corra para os pés de Jesus. Porque quem se posiciona em secreto diante de Deus será estabelecido em público pelo favor de Deus. E o melhor de tudo, quando você for levantado, saberá que não foi pela força do teu braço, nem pela persuasão das tuas palavras, mas pelo poder do chamado divino. Isso te manterá com os joelhos dobrados e o coração grato, porque quem é escolhido no escondido caminha com a convicção de que não precisa provar nada, só obedecer. O chamado que ninguém vê pode ser o mais poderoso que o céu já pronunciou sobre a sua vida. Não é porque os outros não percebem que não está acontecendo. Não é porque ninguém comenta que não está germinando. A ausência de aplausos não é sinônimo de ausência de propósito. Deus trabalha no invisível. Ele fala no secreto. Ele constrói no silêncio. E quando Ele te chama, mesmo que ninguém ouça, mesmo que você mesmo duvide, o céu já iniciou um movimento espiritual que não pode ser interrompido por olhares humanos. Existe um poder imensurável no chamado que nasce no altar do anonimato e cresce nos bastidores da fé. Porque é nesse lugar que não há distrações, não há comparações, não há vaidade. Há apenas você, Deus e a obediência. O mundo valoriza o que é visível, mas Deus sempre começou grandes revoluções com Moisés foi chamado no exílio. Eliseu estava arando a terra. Esther foi escolhida enquanto vivia como uma órfã entre estrangeiros. João Batista cresceu no deserto. A mãe de Jesus estava em Nazaré, uma vila pequena, desprezada. Todos invisíveis aos olhos do mundo, mas totalmente visíveis ao olhar do céu. E quando o tempo chegou, nenhum deles precisou se promover, se defender ou se justificar. Deus os levantou no tempo exato,
da forma exata, para o lugar exato. O poder do chamado que ninguém vê está justamente aí. Ninguém pode sabotar o que Deus plantou em silêncio. Talvez hoje você esteja vivendo um chamado em gestação. Deus falou com você, você sabe disso, mas ninguém mais parece ver. Ninguém te entende, ninguém te apoia, as portas parecem fechadas e tudo parece parado. Mas saiba, o céu não precisa de plateia para te formar. Cada etapa escondida é parte do plano. Cada lágrima solitária é uma semente. Cada não recebido é uma proteção. Cada silêncio é um tempo de maturação. E quando o céu decidir manifestar em público aquilo que ele te confiou no secreto, ninguém poderá impedir. Porque quem te viu apenas na sombra vai ter que reconhecer a luz que o próprio Deus acendeu. A Bíblia está repleta de histórias onde o chamado era invisível aos homens, mas irresistível aos céus. Ana orou por anos no templo sem que ninguém entendesse, mas sua oração silenciosa gerou Samuel, o profeta de uma geração. O invisível de hoje pode ser o berço do impossível de amanhã, e é por isso que você não pode parar. Não desista por falta de aplausos, não abandone por ausência de visibilidade. O céu está te observando, te preparando, te moldando, e a tua fidelidade agora será testemunho no tempo certo. O chamado que ninguém vê é muitas vezes o que o céu mais valoriza. Chamado não é fama, é fidelidade. Dupnel. Essa é uma verdade que precisa romper com toda a distorção que o mundo moderno e até partes da igreja tentaram criar. Em tempos de redes sociais, plataformas digitais, números e alcance, muitos confundem o brilho do palco com a luz do propósito. Mas o chamado de Deus não tem nada a ver com popularidade. Ele não está relacionado com seguidores, com engajamento, com projeção. Está ligado à obediência em silêncio, à constância sem plateia, à entrega sem expectativa de reconhecimento. No livro de Mateus, capítulo 25, versículo 21, Jesus diz: "Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei." Note, ele não disse servo famoso, nem servo popular. Ele disse fiel, porque Deus honra a fidelidade, não a visibilidade. Fama é resultado da opinião humana. Pode subir rápido, pode desaparecer em segundos. Mas fidelidade é fruto de caráter moldado pelo Espírito. Não depende do que dizem de você, depende do que você decide ser quando ninguém está olhando. É por isso que muitos têm dons, mas poucos têm raiz. Muitos têm talento, mas poucos têm constância. Muitos começam com fogo, mas poucos terminam com fidelidade. Porque a verdadeira medida de um chamado não está no impacto que ele causa em público, mas, na verdade, que ele sustenta no secreto. Deus procura corações que não apenas ouvem, mas perseveram, que não apenas recebem, mas obedecem, que não precisam de palcos para seguir firmes, porque já foram marcados pelo altar. O chamado que dura não é aquele que brilha mais, é o que o permanece mesmo no escuro. E o segredo da permanência é a fidelidade. O apóstolo Paulo, talvez o maior evangelista da história da igreja, viveu grande parte do seu ministério preso, perseguido, rejeitado. E ainda assim, ele escreve em sua última carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé." Isso é fidelidade. Não é quantidade de likes, não é número de milagres, é perseverança até o fim. Porque o céu não vai te perguntar o quanto você impressionou os outros. Ele vai perguntar o quanto você permaneceu obediente à voz que te chamou. Não deixe o engano da fama roubar a verdade do teu chamado. Há muitos que brilham para o mundo e apagam diante de Deus. E há muitos que são invisíveis aqui, mas celebrados no céu. Que você escolha ser fiel, ainda que ninguém veja. Que você escolha obedecer,
mesmo que não receba retorno imediato. Porque no fim, o maior prêmio do chamado não é o sucesso nem o aplauso, é ouvir da boca de Jesus: muito bem, servo bom e fiel. E isso nenhum palco pode oferecer, só a eternidade. Quando Deus chama, Ele também sustenta. Essa é uma das maiores verdades espirituais que você precisa carregar no coração. O mesmo Deus que fala teu nome no meio da multidão é o Deus que garante cada passo do caminho. Mesmo que ninguém acredite em você, mesmo que todos desacreditem da tua capacidade, do teu passado, da tua história, quando Deus chama, Ele não terceiriza a responsabilidade. Ele assume, Ele provê, Ele fortalece, Ele envia e, acima de tudo, Ele permanece. O apóstolo Paulo declara com clareza no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ou seja, se foi Ele quem te chamou, é Ele quem vai te capacitar. Você não está sozinho. Muitos desistem porque acham que precisam carregar o chamado nas próprias forças. Mas o chamado de Deus vem com provisão celestial. Ele não coloca um fardo, Ele entrega uma missão. E toda missão que vem de Deus vem acompanhada de presença, graça e sustento. Moisés temeu, disse que não sabia falar, disse que ninguém o ouviria. Mas Deus não mudou de ideia. Deus disse: eu serei contigo. Isso basta, porque não se trata de tua capacidade, mas da presença de Deus sobre tua vida. Os homens podem olhar e duvidar, podem dizer que você não tem perfil, preparo ou expressão, mas o céu não escolhe pelo currículo, o céu escolhe pelo coração. E mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer o chamado, Deus continua sustentando. José foi chamado nos sonhos, mas antes do trono, passou pelo poço, pela casa da escravidão, pela prisão. E mesmo assim, Deus estava com ele em cada lugar. Porque quando Deus chama, nem a injustiça do mundo, nem a inveja dos homens, nem as quedas do caminho podem anular a promessa. O que Ele começa, Ele termina. O que Ele planta, Ele rega. E o que Ele declara, não volta vazio. Talvez você esteja enfrentando críticas, abandonos, portas fechadas, escassez. Mas se o chamado é de Deus, o sustento também virá dele e nunca faltará. Você não precisa provar nada, só precisa permanecer no lugar que Deus te colocou. Mesmo quando doer, mesmo quando cansar, mesmo quando parecer que ninguém está contigo, a fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. Ela é eterna. Ele não chamou você para te deixar no meio do caminho. Ele te chamou para cumprir um plano eterno. E se Ele começou, Ele vai sustentar até que o propósito se cumpra completamente. Confie, respire, caminhe, porque o Deus que chamou ainda está ao seu lado, mesmo quando tudo diz que não. Há um tempo para o chamado se manifestar. Isso é uma verdade bíblica, espiritual e emocional que precisa ser compreendida com maturidade. O fato de Deus ter te chamado não significa que será para agora. O chamado é como uma semente. Ele é plantado no espírito, regado pela obediência, amadurecido na espera e só então floresce na estação certa. E talvez o que mais nos fere não é o silêncio, nem a dificuldade, nem a luta. É o tempo. Porque temos pressa, mas Deus tem processo. Queremos ver rápido, mas Deus quer ver profundo. E por isso, Ele nos conduz por desertos, por salas secretas, por quartos fechados, onde o propósito não morre, mas cresce em silêncio. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, a palavra diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso inclui o teu chamado. O fato de ainda não ter acontecido não significa que Deus te esqueceu. Significa que Ele está te preparando. O tempo de espera é o tempo onde a raiz cresce antes da árvore aparecer.
É quando Deus testa tua motivação, tua constância, tua entrega. É quando Ele molda tua identidade para que, quando o chamado for revelado, você tenha estrutura para não cair sob o peso daquilo que tanto esperou. Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com propósito. José sonhou com o trono ainda jovem, mas foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Tudo parecia negar o chamado, mas o que parecia atraso era lapidação. O tempo que você chama de demora, Deus chama de preparação. Porque o céu nunca chega atrasado, chega maduro. Quando José finalmente foi levantado como governador, ele estava pronto. Tinha sabedoria, humildade, perdão. Isso não se aprende em um dia. Isso se constrói em um processo. E talvez seja exatamente isso que Deus está fazendo com você, formando o caráter necessário para que o chamado não seja uma explosão rápida, mas uma construção duradoura. Se você carrega uma promessa, um propósito, um chamado, mas ainda não o vê se manifestar, não desista. Continue orando, continue servindo, continue crescendo. O tempo do céu é diferente, mas sempre é perfeito. Deus não esquece os planos que Ele mesmo escreveu. Ele não perde o controle da história que Ele mesmo começou. E quando chegar o tempo, nada, absolutamente nada, poderá impedir. Você não precisa correr atrás do momento certo. Você precisa apenas estar pronto quando ele chegar. Porque o chamado de Deus se cumpre no tempo de Deus. E esse tempo não falha. Saber esperar o tempo de Deus é uma das expressões mais profundas de fé. E nesse tempo de espera, o que Ele mais espera de nós é a resposta certa ao chamado. Nem sempre o chamado vem acompanhado de instruções claras. Nem sempre Ele revela o como, o quando ou o onde. Às vezes, tudo o que você ouve é uma semente no espírito. Vem. E é nesse ponto que o nosso coração é testado, porque Deus quer saber como você vai responder quando nada faz sentido. Como você reage ao chamado enquanto tudo à sua volta grita para desistir. Como você permanece firme, mesmo quando a estrada parece não levar a lugar nenhum. E é nesse silêncio que a fé verdadeira se manifesta. A fé que não depende de sinais, mas de intimidade. A Bíblia mostra isso com clareza na vida de Abraão. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Note que Deus não disse para onde era, Ele apenas disse para sair. Esse é o chamado mais difícil, obedecer sem saber o destino. Mas Abraão obedeceu. E essa obediência se tornou a base de uma nação inteira, porque Deus não busca apenas quem ouve, Ele busca quem responde. E a resposta ao chamado de Deus não é apenas um sim verbal. É uma vida entregue, é a disposição de caminhar mesmo sem mapa, é a coragem de seguir mesmo sem garantias, é a fé que diz: eu não sei onde isso vai dar, mas sei quem está me chamando. Responder ao chamado no silêncio da espera é o que define os verdadeiros filhos. É fácil seguir quando tudo se encaixa, quando há portas abertas, quando há sinais visíveis. Difícil é continuar, quando só existe a promessa. Mas é aí que a essência do chamado é purificada. É nesse lugar que você descobre se está buscando o propósito ou o prestígio, se está buscando a missão ou a visibilidade. Porque o verdadeiro chamado não precisa de plateia, precisa de rendição. E enquanto muitos param para questionar, Deus honra os que caminham para obedecer, porque é a fé em ação que ativa o mover divino. Se hoje você está esperando o cumprimento de um chamado, não fique parado. Sirva onde está, cresça onde foi plantado, ore mesmo sem entender. Ame mesmo sem recompensa, permaneça mesmo sem aplauso. A tua resposta está sendo observada pelo céu. E Deus não ignora quem responde com fidelidade. O teu sim
dado no silêncio, é mais poderoso que 1000 gritos de religiosidade. O céu se move por corações disponíveis, e quando ele encontrar um coração que diz, eis-me aqui, ele fará o impossível acontecer, no tempo exato, do jeito exato, com a unção exata. Você está sendo treinado no escondido para ser usado no visível. Essa é a essência do agir de Deus. Antes de colocar alguém diante dos homens, ele forja essa pessoa diante dele. E isso é algo que o mundo natural jamais compreenderá. Para o sistema humano, é preciso aparecer para ser relevante. Para o céu, é preciso morrer para si, antes de frutificar para os outros. O esconderijo de Deus não é um castigo, é uma sala de treinamento espiritual. É ali que os joelhos aprendem a dobrar, que a alma aprende a depender, que o coração aprende a obedecer. É ali que a unção é amadurecida, que a palavra é afiada, que o ego é esvaziado. Deus nunca lança alguém ao público sem antes testá-lo no secreto. E se ele está te escondendo hoje, é porque está te construindo para algo que você ainda não pode carregar. Olhe para José. Antes do trono, ele foi preparado como servo. Antes de interpretar os sonhos de Faraó, ele interpretou os sonhos dos presos. Antes de falar diante da nação, ele aprendeu a ouvir Deus, sem reconhecimento. A prisão de José foi seu laboratório. O anonimato foi seu campo de provas, porque é nesse ambiente que aprendemos a não buscar glória, mas a carregar propósito. Deus precisa confiar não apenas dons a você, mas maturidade para usá-los. E essa maturidade não se adquire em palcos, se adquire em desertos, no silêncio. No quarto fechado, onde só você e Deus sabem das dores, dos medos, das promessas. É ali que nasce o ministério de verdade. Estar escondido não é estar esquecido, é estar protegido. Protegido da soberba, da pressa, da comparação. Deus sabe o momento exato de te expor. Ele não te deixará no escuro para sempre. Mas enquanto isso, Ele vai te lapidar. Vai te ensinar a ouvir a voz dele e não a das massas. Vai te ensinar a depender da provisão divina e não da força dos teus braços. Porque quando chegar o tempo, o céu vai te levantar com autoridade e clareza. E ninguém poderá dizer que foi sorte. Todos verão que foi preparo. Todos perceberão que a tua base foi o secreto com Deus. E é por isso que você não cai, mesmo quando os ventos vierem. Se você está vivendo esse tempo de treinamento invisível, não tente sair antes da hora. Há milagres acontecendo nesse solo escondido. Há dons sendo ativados. Há raízes se aprofundando. Há promessas sendo alinhadas com tua identidade. E no tempo certo, o que foi gerado no silêncio vai ecoar com poder, onde todos verão. Deus está te treinando hoje para te usar com autoridade amanhã. E quando Ele te tirar do esconderijo, será impossível não reconhecer. Foi Deus quem te levantou. Chamado não é sobre merecimento, é sobre graça. Essa verdade precisa quebrar todas as estruturas humanas que ainda acreditam que podemos conquistar o favor de Deus com base em esforço, performance ou perfeição. Se o chamado dependesse de mérito, nenhum de nós estaria de pé. O apóstolo Paulo, que antes perseguia a igreja, foi chamado para ser o maior pregador entre os gentios. Moisés, que matou um egípcio, foi levantado como libertador de Israel. Davi, que adulterou e mandou matar, foi chamado homem segundo o coração de Deus. Maria Madalena, de quem saíram 7 demônios, foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado. Isso nos mostra que Deus não escolhe os qualificados. Ele qualifica os escolhidos. E a base de tudo isso é a graça, favor imerecido, amor incondicional, escolha sobrenatural. Quando Deus te chama, Ele já sabe quem você é. Sabe do teu passado, das tuas falhas, das tuas limitações. E mesmo assim, Ele te escolhe. Porque o chamado de Deus não é um prêmio, é uma missão.
Não é uma recompensa por ter acertado tudo, é uma convocação para participar do que o céu está fazendo na terra, e isso só é possível por causa da cruz. Jesus morreu para que nós pudéssemos viver o propósito. Ele carregou o peso que nos tornava indignos. Ele pagou o preço que nos distanciava do Pai. E por isso, hoje, podemos ouvir a voz que nos chama, não por merecimento, mas por redenção. A graça é a ponte entre quem éramos e quem Deus nos chamou para ser. Isso tira de nós a carga de tentar ser bons o suficiente. O chamado não é ativado por perfeição, é ativado por rendição. Deus se move onde há corações quebrantados, não currículos impecáveis. A palavra diz, no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Ou seja, não fomos chamados porque fizemos algo, fomos chamados porque Ele já havia planejado tudo. Isso nos dá descanso, isso nos dá segurança, isso nos dá humildade para entender. Se estou aqui, é porque Ele decidiu me colocar. E quando você entende que é a graça que te chamou, você para de competir, para de se comparar, para de tentar conquistar o que já te foi dado. Você passa a caminhar com leveza, com temor, com gratidão. Você honra o chamado não porque precisa provar algo, mas porque reconhece o tamanho do amor que te alcançou. A graça de Deus te chamou e ela é suficiente para te sustentar, para te capacitar, para te usar. Não se trata de você, se trata dele. Não é sobre tua justiça, é sobre o sangue que te comprou. Não é sobre tua capacidade, é sobre o Espírito que te guia. E por isso, você pode caminhar com confiança. Porque se foi a graça que te levantou, nenhuma acusação pode te derrubar. O inimigo tenta apagar o teu nome, mas Deus já o escreveu na eternidade. Essa é uma das maiores verdades que fortalecem a fé de quem está caminhando no propósito, especialmente quando tudo ao redor parece lutar para te silenciar, te desanimar ou te fazer desistir. Satanás sabe que isso não pode desfazer o chamado de Deus, mas ele tenta te convencer de que você não é digno dele. Ele tenta manchar teu passado, levantar calúnias, provocar quedas, promover rejeição. Ele tenta apagar tua identidade para que você se esqueça de quem é. Mas a boa notícia é que no teu nome já está firmado no céu. E o que Deus escreve, ninguém pode apagar. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 20, Jesus diz: Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Isso não é poesia, isso é legalidade espiritual, é um registro eterno. Enquanto o mundo tenta te rotular com tuas falhas, Deus te reconhece pelo nome que Ele mesmo te deu, redimido, filho, escolhido, amado. E ainda que o inimigo tente usar pessoas, circunstâncias ou até a tua própria mente para te sabotar, nada disso tem poder contra a palavra que saiu da boca de Deus a teu respeito. O céu não se baseia nas acusações da terra. O céu se baseia na aliança firmada com sangue. E essa aliança te garante: o que é meu, ninguém toma das minhas mãos. O diabo odeia quando alguém descobre quem é em Deus, porque uma vez que você entende sua identidade em Cristo, fica imune à manipulação das trevas. Pode vir rejeição, pode vir esquecimento, pode vir perseguição, mas você segue firme, porque sabe que não depende do aplauso de homens, mas da aprovação do céu. E quando o inferno tenta te paralisar com vozes de condenação, você pode se levantar com a autoridade do Espírito e dizer: eu sei quem sou, fui chamado, fui separado, fui escrito nas mãos de Deus. E não importa quantas vezes o inimigo tente sujar tua reputação, ele nunca poderá tocar no que foi selado pela glória. Deus conhece o teu nome não apenas porque te criou, mas porque te chamou de volta pelo sangue do Cordeiro. Esse nome que ele chama carrega destino, carrega autoridade, carrega missão.
E o mundo pode tentar apagar. As pessoas podem esquecer, mas o céu nunca para de pronunciar o teu nome em oração, em plano, em promessa. Se hoje você sente que tudo ao redor está tentando te apagar, lembre-se, teu nome está aceso no altar de Deus. E quem é lembrado no céu jamais será vencido na terra. O chamado permanece. O nome está escrito. E no propósito vai se cumprir, porque ninguém pode silenciar o que o céu declarou em voz alta. A dor de não ser notado é real. Ela corrói silenciosamente o coração de quem serve, de quem ora, de quem ama, de quem se entrega. E ainda assim, sente que ninguém vê. É uma ferida profunda, muitas vezes invisível, que nasce quando damos o melhor de nós e em troca recebemos silêncio. Quando nos colocamos à disposição com sinceridade e não somos escolhidos. Quando passamos despercebidos, mesmo estando sempre presentes. E essa dor, se não for levada aos pés de Jesus, pode se transformar em amargura, em frustração, em desistência. Mas o Deus que te chamou no meio da multidão também é o Deus que te cura quando tua alma sangra em silêncio. Ele vê o que ninguém comenta, ele escuta o que ninguém pergunta, ele sabe o que ninguém percebe. A mulher que entrou no templo com o vaso de alabastro também não foi notada pelos homens. Ela foi julgada, criticada por gastar algo tão caro em Jesus. Mas enquanto os religiosos murmuravam, Jesus olhou para ela com compaixão e honra. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 8, ele declara: ela fez o que pôde. Essa frase vale mais do que 1000 elogios humanos. Porque quando o céu reconhece teu esforço, não importa quem mais não reconhece. A cura da dor de não ser notado está na certeza de que Deus vê o que os olhos humanos ignoram. Ele conhece o preço que você paga no secreto. Ele sabe do peso que você carrega. Ele ouve as orações que ninguém escutou. Ele vê os gestos que ninguém valorizou. Jesus enxergou os invisíveis. Ele notou o cego à beira do caminho. Ele parou para a mulher que sofria há 12 anos. Ele entrou na casa de Zaqueu. Ele tocou o leproso que todos rejeitavam. Isso nos prova que o coração de Deus é atraído pelos que são ignorados pela sociedade. E mais, ele exalta os que foram humilhados. Ele levanta os esquecidos. Ele coloca no centro da missão aqueles que o mundo colocou nas margens. Se hoje você carrega essa dor de não ser notado, entregue-a ao Senhor. Porque Ele não apenas nota, Ele valoriza, cura e transforma. E mais importante, Ele não só te vê, Ele te chama. Ele te chama do meio da multidão. Ele te chama do lugar que ninguém consideraria digno. E quando Ele te chama, Ele te restaura. Ele levanta tua cabeça, fortalece tuas mãos, sara tuas emoções, porque o Deus que te escolheu não ignora tuas lágrimas. Ele as recolhe. Ele transforma tua dor em ministério. Ele converte tua rejeição em autoridade. Ele troca teu lamento por vestes de honra e te lembra mais uma vez: mesmo quando ninguém vê, eu estou vendo. Mesmo quando ninguém te valoriza, eu te chamo pelo nome. Quando Deus te levanta, não há multidão que possa te esconder. Não há inveja que te paralise, nem rejeição que te impeça, nem circunstância que te segure. Quando o céu determina que é a tua hora, todas as resistências são vencidas pela autoridade da palavra que te chamou. E o mais belo disso é que Deus faz questão de levantar exatamente quem o mundo não esperava. Ele tira do anonimato os que foram esquecidos. Ele coloca no centro os que sempre estiveram à margem. Ele transforma em voz profética quem antes era só um sussurro ignorado. Porque quando Deus age, ninguém pode impedir. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, lemos que o profeta Samuel ungiu Davi no meio de seus irmãos. Veja, no meio deles, aqueles que duvidaram,
aqueles que não o chamaram para a festa, aqueles que não acreditaram. Deus fez questão de levantar Davi, na presença de quem o descartou. Porque o propósito de Deus, além de ser eterno, também é pedagógico. Ele ensina que a honra vem dele, que o reconhecimento verdadeiro não nasce da mão dos homens, mas do coração do Pai. E quando ele escolhe alguém, ele não apenas unge, ele exalta. Há momentos em que parece que estamos presos no esquecimento, fazendo o certo, sem retorno, servindo, sem visibilidade, plantando, sem colher. Mas quando o tempo de Deus chega, o cenário vira em questão de segundos. Aquilo que era invisível se torna incontestável. Aquilo que era pequeno se torna referência. Aquilo que era ignorado se torna essencial. E isso não acontece porque você se promoveu, mas porque Deus te promoveu. O levantar de Deus é soberano, estratégico e perfeito. Ele sabe o momento certo de te posicionar, não apenas para ser visto, mas para impactar. Você pode até estar cercado por uma multidão que não te reconhece, que não te ouve, que não te valoriza. Mas Deus não precisa de autorização da multidão para te levantar. Ele só precisa do teu coração disponível. E se hoje o céu está se movendo na tua direção, saiba, ninguém vai poder impedir, porque o que Deus inicia, Ele sustenta. E o que Ele sustenta, nenhuma força humana ou espiritual consegue interromper. Levante-se com fé, caminhe com convicção, porque a mão que te chamou é a mesma que vai te levantar à vista de todos. Ele sabe teu nome. Ele sabe teu deserto. E Ele sabe o final glorioso que escreveu para você, mesmo quando tudo parece contradizer a promessa. Porque o chamado de Deus não é uma improvisação, é um plano perfeito desenhado antes da fundação do mundo. Você não está perdido no caminho, nem esquecido na multidão. Você está exatamente onde Deus está te forjando. Ele conhece tuas dores, tuas perguntas não respondidas, tuas noites em silêncio, e mesmo quando você acha que não está ouvindo nada, Deus está falando por dentro. A voz dele ecoa no espírito, acalma a alma, firma os pés. E essa voz não está chamando um número, uma função, um título. Está chamando você pelo teu nome. No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 1, a palavra declara: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Esse tu és meu é a base de tudo. Você pertence, você é visto, você é amado, você é chamado. E isso não depende das estações, nem das pessoas, nem das tuas próprias falhas. Depende exclusivamente da fidelidade de Deus. E se Ele disse que te chamou, então o final da história já está escrito e é maior do que você imagina. Não importa quantos desertos você enfrente, o deserto não cancela a promessa. Ele prepara você para habitá-la com maturidade e autoridade. O deserto pode parecer longo, solitário, árido, mas mesmo ali, Deus te acompanha. Ele te guia de nuvem durante o dia e de fogo durante a noite. Ele te dá o maná quando não há pão. Ele faz sair água da rocha quando não há fonte. Porque o Deus que chama também é o Deus que sustenta o caminho. E a cada passo que você dá, mesmo sem saber, você está mais perto da terra que Ele prometeu. Não desista por causa do calor. Não pare por causa da sede, não retroceda por causa do cansaço, porque quem caminha com Deus nunca caminha em vão. O chamado que começa com um nome pronunciado no meio da multidão, termina com uma coroa de glória, com o aplauso eterno do céu, com o abraço do Pai dizendo: Filho amado, fiel, valente, eu sempre estive contigo. Não importa quem não te chamou, quem não te viu, quem não te escolheu. O que importa é que Deus te chamou, Deus te viu, Deus te escolheu. E o que começa com o nome dele sobre a tua vida, termina com a eternidade inteira, reconhecendo que foi Ele quem te conduziu. Caminhe com fé. Você não é invisível, você é chamado. Você é resposta.